E aí pessoal, tudo bem com você? Você não está no canal errado, você ainda está na Rede Novo Tempo, esse ainda é o Código Aberto, mas o pastor Odailson, como você pode ver, não está aqui. Ele, como disse na última lição, na lição passada, ele explicou que por questões profissionais, como você sabe, o pessoal aqui da Novo Tempo, muitos deles são voluntários, têm um outro trabalho e dão um pedacinho do tempo para estar aqui nas gravações. E o pastor Odailson, por motivos profissionais, estará ausente nesse mês de dezembro. Então, estou eu aqui. Você pode pensar nisso como se fosse uma festa. Os convidados aqui você já conhece todos e às vezes você é convidado para uma festa e tem um monte de gente que é sua amiga, um monte de gente que você conhece e gosta bastante, mas às vezes tem uma pessoa que você não vai muito com ela. Então pense da seguinte maneira, todos os convidados aqui são seus amigos, você gosta de todos e o apresentador interino você tolera, tá bom? Você faz assim, tá tudo certo. É um prazer estar com você e para mim vai ser um grande privilégio passar esse mês com você. E também com os convidados que aqui estão. Temos aí o pastor Edson Nunes. Tudo em ordem, senhor Edson? Tudo em ordem, tudo bem. Tudo bem? Tranquilo. Muito bom ter você aqui, viu, Thiago? O prazer é todo meu, viu? Seu sorriso é muito bonito, viu? Obrigado, são seus olhos. Temos aqui o meu xará, o Thiago Jocura. Tudo em ordem, Thiago? Tudo bom, cara. Bem-vindo aí. Muito obrigado. Passar um mês com a gente. Vocês são muito queridos, muito carinhosos, assim, né? A Nayane. Oi, Thiago, você tá tudo bem? Nayane? Estou bem, seja bem-vindo. Você está curtindo aí esses momentos? Bastante. Bastante? Bastante. Então tá bom. E a Suda? E aí, pastor? Tudo bom, Suda? Tudo bem, pastor. Bom tê-lo. Tá, legal, Suda. Nós temos os músicos, hoje tem música diferente. Tudo bem aí, pessoal? Nós temos um pessoal que veio ali do IAP e quem vai apresentar é o Fernando. Mas, Fernando, parece que o pessoal não vai te conhecer como Fernando, né? Pois é, rapaz. Desde a época do colégio eu ganhei um apelido lá e ficou. E tá até hoje. Você quer popularizar o apelido, a gente deixa quieto. Pode popularizar mais, né? Popularizar mais do que já é popular. Mas tá bom, o pessoal me conhece mais por filé, né? Filé, Isso. Tá bom. Pessoal, eu falei a esposa quando eu do falei Thiago sabe por que é filé. Ah, é? O Thiago tem... Junto. É? A gente tem laços já de outras datas. É verdade. Tranquilo, a gente vai deixar, mas apresenta pra gente o pessoal. Então, hoje a gente está aqui com um pedaço do grupo Expressão de Vida lá do IAP e eu vou apresentar o pessoal que está acompanhando a gente. Então, ali no contrabaixo a gente tem o Patrick. Beleza, o Patrick. Ele é aluno lá do IAP da Faculdade de Administração. Ao seu lado a gente tem o José Roberto, também aluno da Faculdade de Administração. Depois a gente tem a Vitória. A Vitória ele é aluna do 2º ano do ensino médio. É a caçula da equipe? É a caçula sempre. A cara dela. Em tudo. Depois a gente tem a Letícia, que é aluna da Faculdade de Enfermagem. Ao seu lado a Juliana, que também é aluna da Faculdade de Enfermagem. E ao meu lado a minha esposa Carla Betânia, que também trabalha no IAP, atualmente agora nos cursos de pós-graduação à distância. Legal. E é um prazer para a gente estar aqui. Prazer recebê-los também. Falando prazer recebê-los como se eu fosse super da casa, né? Mas é um prazer ter vocês aqui. Obrigado. É um prazer receber todos nós somos muito bem-vindos. E para você que está nos acompanhando, é bom que você saiba que o IAP é o Instituto Adventista Paranaense, é um colégio de internato que tem desde o ensino fundamental e também até a faculdade lá no Paraná. E a gente agradece ao IAP por ter cedido gentilmente a música para a gente para esses próximos 4 programas. A gente vai continuar nosso estudo sobre o livro de Jó e para isso nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Bom Pai, nós te agradecemos pelos tantos aprendizados que nós já temos tido a partir de Tua Palavra, com a experiência de Jó. E nesse momento queremos pedir ao Senhor que continue nos ensinando, continue nos instruindo e nos ajudando a crescer, não apenas no conhecimento de informações da Bíblia, mas do conhecimento de Ti. Nós queremos conhecê-lo a partir de Tua Palavra. Abençoa-nos para isso, por Jesus. Amém, Senhor. O livro de Jó chegou no seu ponto mais alto. Como a gente viu na última lição, o capítulo 31 de Jó termina com o final das palavras de Jó. E aí, como foi dito, quando a gente pensa que Deus vai falar, Deus não fala e vem Eliú. Mas, então, no capítulo 38, Jó descobre uma resposta de Deus. Só que não é muito bem uma resposta, né? Deus não vem com uma resposta, Deus vem com uma tonelada de perguntas. Mas antes de pensar nas perguntas de Jó, a gente tem a maneira como Deus aparece. Jó capítulo 38, no versículo 1, diz que Deus aparece, pastor, no meio de uma tempestade. Não é a primeira vez, não no texto bíblico em que quem está acompanhando a Bíblia, talvez de Gênesis, lendo o texto, não é a primeira vez que Deus se manifesta de uma maneira diferente e
por que uma tempestade e o que a gente tem de informação sobre essas teofanias divinas, né? Sobre essas manifestações divinas. As manifestações divinas, elas são bem curiosas, né? Elas começam já em Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 1 Deus fala, as coisas acontecem, mas no capítulo 2 parece que Deus interage bastante com a criação, presente na criação. No capítulo 3 Deus anda no meio do jardim, né? Conversando com o primeiro casal. E depois a gente tem, por exemplo, Abraão recebendo um ser divino acompanhado de 2 anjos, né? Para uma refeição. A gente tem a revelação do Sinai, em que Deus aparece com trovão, aparece com relâmpagos, aparece com fogo, etc. E a gente tem diversos momentos em que essa revelação ela vai se dar de maneiras inusitadas, né? É curioso e eu acho que bem próprio do livro de Jó, que é um livro que tumultua muita coisa, que Deus aparece como uma grande tempestade, né? Aparece no meio de uma grande tempestade, causando, né? Trazendo essa ebulição. E o livro de Jó é uma ebulição o tempo todo. Então, é interessante você notar que essas revelações, elas têm uma mensagem nelas mesmas, né? Não é só o que Deus vai falar, mas é a maneira como Ele vai se revelar também. Então, as revelações de Deus, elas revelam muito do contexto, não de Deus somente, mas principalmente do homem, do ser humano. A situação como Deus se revela é uma situação que revela mais o contexto em que o homem está vivendo. Basicamente, Deus se revela dentro de um contexto. Né? E só uma coisa que eu acho interessante, porque a gente tem aquela ideia de Deus se revelando, e quando a gente fala de Deus falando, a gente pensa em Deus falando da brisa, né? Sempre a gente vai para Elias e um Deus que fala da brisa. Não, veio fogo, ele não estava e tal. E de repente, nesse momento, Deus fala do meio da tempestade. Para um Elias, brisa. Para Jó, tempestade. E para o Sinai, no Sinai também um monte de tempestade. É fogo, é trovão. E a voz dele, diz o texto, a voz era como de muitas águas, né? Basicamente como se fosse a voz de uma chuva torrencial, né? Ou seja, para cada indivíduo é uma revelação diferente. Isso fala um pouco de Deus, obviamente, mas fala bastante do indivíduo para quem ele está se revelando. Então a gente entende Jó, da onde Jó estava fugindo, ou Elias, da onde Elias estava fugindo, por que Elias estava fugindo, por que Elias se esconde numa caverna. Então tem uma série de coisas do porquê Deus se revela naquela... o texto é bonito, que diz assim, Deus se revela no sussurrar do silêncio. É muito bonito, no sussurrar do silêncio. E aqui em Jó a gente percebe um outro tipo de coisa, né? Que é essa revelação estrondosa, muito mais parecida com a do Sinai, de Êxodo 19 e 20, do que parecida com Elias, né? Em 1 Reis. Suda, você que está aqui, e não só para você, mas para todos nós, antes de pensar na história de Jó, Suda, quando você pensa nas manifestações de Deus no Antigo Testamento, qual que é uma assim que te chama mais atenção, assim, que é uma que você lembra, que você leu e que você se identifica ou você acha mais diferente, assim? Eu vou ficar com Elias. Eu gosto muito dessa história porque várias vezes eu já senti Deus nessa calmaria. E eu concordo que tem muito a ver com o indivíduo, porque para mim, eu não sei se Deus se revelasse para mim numa tempestade, qual seria a minha reação? Me acalma ou Você é uma pessoa da brisa, tranquila. Eu acho que me confortaria muito mais o silêncio e a calmaria que Deus me traz do que talvez a impetuosidade numa tempestade. E você, tem uma dessas manifestações de Deus assim que fala com você, que você... Eu acho que com Moisés. Deus aparece ali várias vezes para falar com Moisés. E uma que chama bem a minha atenção é quando ele aparece na sarça ardente, né? Que aparece como fogo. E essa é uma expressão que, como Jó aqui, só de ouvir a voz de Deus já se arrependeu. Moisés já tinha ouvido, Deus já tinha dado as tábuas da lei para ele. E logo depois ele ainda, assim como nós pecadores, se esqueceu que Deus tinha dito. E aí Deus aparece para ele na sarça. É mais assustador ainda, né? Mas é muito bacana. Isso daí daria para a gente falar um tempão sobre as teofanias, né? Você tem alguma, Jocura, que você... Eu ia mencionar a sarça também, mas... Já pegou. Não, mas eu gosto desse Mas não tem lance importância ser repetido, viu? Fica não, tranquilo. cara, eu gosto desse lance da tempestade. O Edson mencionou a do Sinai e tal, e a de Jó agora. Queria aproveitar para resgatar uma coisa que a gente falou lá nas primeiras lições, semanas atrás, assim, né, meses atrás, que é a teatralidade do livro de Jó, né?
Então, ontem, na semana passada, eu estava criticando a edição, a entrada de Eliú na história. Não estava me conformando muito com como o texto foi construído, mas depois eu dei crédito para Moisés. Você falou também, teve esse anticlímax, né? Jó termina suas palavras, aí todo mundo espera que Deus vá falar. Aí Eliú fala mais do mesmo ali, tal, mais contundente, não sei o quê. E aí Deus chega para falar repentinamente. Então, fico imaginando uma peça teatral. Todo mundo lá, assim, assistindo Eliú falar. Ah, que legal. Repetindo tudo e tal. E é dos discursos mais longos do livro, ou seja, é cansativo. Aí, de repente, vem aquele estrondo, cara. Pô! Estoura tudo no palco, luzes e trovoada, barulho. E aí Deus, começando esse relatório... Agora, que a gente vai... quem estava ouvindo Eliú meio dormindo, já chacoalha na cadeira e já começa a ouvir. Esse negócio das teofanias, elas são curiosas. Você falou da sarça, né? Eu sempre falo para os alunos, né? O que me impressiona na história da sarça não é Deus aparecer na sarça, é Moisés olhar, ir atrás e quando a sarça fala, ele responder. Simplesmente, né? Pois não. A sarça fala, eu ia sair correndo, mas ele não. A sarça fala, pois não, o que está acontecendo? Ah, não, tira as sandálias que eu pego que você está... Então, essas teofanias, uma dos impactos delas, ou da relevância delas, é que Deus não fala do mesmo jeito para todos os personagens, né? Então, Deus aparece sempre numa sarça ardente. Não. Para um é uma sarça, para outro ele vem, conversa, come junto. Que, aliás, você não perguntou para mim, mas eu vou falar mesmo assim. Eu já estou sabendo que você é desses. Eu nem dei tempo de você perguntar, né? Mas beleza. Eu gosto dessa revelação para Abraão, cara. Quando ele chega... e senta com Abraão e come um cordeirinho, né? Come o cordeirinho, a coalhada que Abraão faz ali e tal. Essa, para mim, é impactante demais, porque ele senta. Ele senta na tenda, é uma teofania. Ele senta na tenda e come. Com Abraão e fica conversando, cara. Aí os anjos vão embora, ele continua conversando com Abraão. Então, para mim, é uma teofania fantástica, né? O que reforça a ideia de que a forma como Deus se revela diz muito a maneira do que o conteúdo, né? Exatamente. E eu penso também que, além desse Deus que pensa no contexto, a maneira como ele se revela também diz muito de que tipo de resposta ele espera, né? Ele pensa assim, ele se revela de uma maneira com Moisés, esperando uma resposta. No Sinai, ele se revela de uma maneira porque ele tem uma outra necessidade de resposta do povo. É verdade. Eu concordo plenamente. Ele espera uma resposta e ele se revela daquela maneira, porque é a maneira que ele vai obter talvez aquela resposta. Que no caso do Sinai, por exemplo, que a gente mencionou bastante, é uma resposta de subserviência, de submissão, de, bom, Deus é Deus, ok, a gente está com medo, e então vamos ficar aqui. Vamos ficar na nossa aqui, pode mandar que a gente vai fazer, né? Nesse começo de resposta de Deus, começa com uma pergunta de Jó em 38:2. A gente tem o final do discurso de Eliú e logo em seguida agora Jó começa a ouvir a Deus e a primeira pergunta de Deus é sobre quem é este que obscurece o conselho divino. E essa para mim é uma das coisas complicadas de entender no livro de Jó e eu não sei se vocês têm, eu acho que até é aquele tipo de, não sei, Edson, você pode me corrigir se estiver enganado, mas eu acho que esse é um tipo de texto que cabe quase que da gente poder dar uma opinião. Porque é o seguinte, eu não sei se tem uma resposta. Com quem Deus está falando? Quem é este que obscurece o conselho divino? Ele está falando com Jó ou ele está falando com Eliú que acabou de falar? Porque Deus vem no final da fala de Eliú e pergunta, quem é este que obscurece? Ele está falando de Eliú ou ele está falando com Jó? Então, quando você começa a ler o discurso, não fica claro. O problema é que depois a conversa é de Deus com Jó. Ou seja, então parece que Deus está falando com Jó. E o que é interessante é que ele fala assim, ou escurece os conselhos divinos, e uma das palavras usadas para essa assembleia que acontece no céu, e que a gente leu já no capítulo 1 e no capítulo 2, é chamada de conselho também. Ou seja, a gente sabe a história que Jó está passando, porque a gente leu que o conselho de Deus, o Sod de Deus se reuniu para juízo, e aí então Deus provocou Satã, Deus provocou o inimigo. E aqui Deus está falando que essas perguntas de Jó estão escurecendo esse conselho. Não pode ter uma relação com isso. Agora, o que é curioso aqui é essa inversão de papéis, né? A gente vê o livro inteiro Jó discursando com os amigos, e aqui tem duas coisas importantes. Jó conversando com os amigos, e em 3 ciclos de conversas, né? E aqui Deus vai conversar com Jó como se Deus fosse um amigo de Jó, em 2 ciclos de conversa.
Então, Jó conversou com os amigos, conversou, fim das palavras de Jó. Por que as palavras de Jó terminam? Ele não tem mais o que falar. E os amigos de Jó não respondem dessa vez. Acabou. Ou seja, eles ficam sem palavras. E Eliú começa o discurso dele dizendo isso. Aí Eliú faz 4 discursos longos. Mas ele não estava naquele, como a gente viu semana passada, é intruso, ele não estava naquele esquema. Mas quando termina o discurso de Eliú, não tem transição para o discurso de Deus. O que é uma... Bom, o discurso de Eliú, que se intromete na poesia ou na construção de Jó, ele tem uma introdução e narrativa. Mas o discurso de Deus, que até aqui não tinha aparecido na história para Jó, não tem essa introdução. Ou seja, a conexão é direta com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Por isso que eu acho que ele fala do escurecer o conselho divino. E voltando, a inversão dos papéis é relevante, porque Jó passa o livro todo fazendo perguntas. E ele faz 2 perguntas principais. Primeiro, Senhor, por que você não me mata? Me mata. Eu prefiro morrer do que sofrer. E o segundo é, se eu estou errado, apresenta uma acusação e me mata. Nos 2 casos ele quer morrer. Mas o primeiro é, eu não tenho culpa do que está acontecendo, então me deixa morrer. E o segundo é, se eu tenho culpa, apresenta a acusação e me mata. E ele passa o tempo todo fazendo perguntas para Deus. E aqui Deus aparece e inverte os papéis. Então, você perguntou, agora deixa eu perguntar. Então é muito curioso. Essa sacada é vital para você entender o livro de Jó. Jó pergunta, Deus pergunta. Tem uma resposta nela imediata. Ele estava esperando a resposta, mas não veio. E Deus pergunta desde o capítulo 1. Quando Deus aparece, ele pergunta para Satanás. No capítulo 2, ele pergunta para Satanás. E quem responde sempre? Quem responde é Satanás no capítulo 1 e 2. E quem responde ao longo do livro são os amigos de Jó. Quem tem resposta... São os amigos de Jó. Então, quem tem resposta para a pergunta de Deus no capítulo 2 é Satanás. Você viu meu servo Jó, que é fiel, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, testa ele. Aí depois, você viu meu amigo Jó? Ele pergunta de novo. A resposta é Satanás. Ou seja, é interessante que os amigos de Jó eles desempenham um papel de Satanás e Jó desempenha um papel de Deus fazendo as perguntas. E quando Deus aparece, ele faz as perguntas. Deus aparece perguntando. Posso dar só uma viajada aqui? O Edson, você pode falar se for viagem mesmo. Tem uma tradição rabínica, né? De você instruir o seu discípulo por meio de perguntas, né? Eu já vi isso em algum lugar. Sim, é uma tradição judaica bem forte. Na verdade, é curioso que na tradição judaica, o sábio não é aquele que dá as melhores respostas, mas é o que faz as melhores perguntas, né? E é um ditado, inclusive, é um ditado asiático, né? Mas Confúcio e tal, mas é um ditado asiático, é muito forte. Na tradição judaica é assim também. Mas essa ideia das perguntas como lugar de sabedoria, a Suda quer falar, né, Suda? Mas você vai falar depois do intervalo. Então tá bom. Tá bom? A gente vai pro intervalo corte. e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Não fica por aí e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas ou respostas, não sei. Estamos de volta, nós terminamos o primeiro bloco com perguntas, falando sobre perguntas e pensando na ausência de respostas que existe no livro de Jó. A gente falou que Jó, ele apresenta um monte de perguntas e de repente Deus aparece, na carência de Jó por respostas, Deus vem com uma enxurrada de perguntas. E falando sobre isso, a Suda no último bloco ficou de falar alguma coisa. Fale, Suda. Eu achei interessante nas perguntas de Deus que são perguntas sobre a origem das coisas. Assim como as perguntas de Jó são basicamente sobre a origem do seu sofrimento. É ainda relacionado à origem, né? Eu achei isso incrível como Deus volta no mesmo ponto de Jó, né? E como as perguntas dele não faz com que Jó se familiarize com os fatos, explicando o porquê das coisas, mas se familiarize com Deus. Ele se revela. E essa revelação parece ser mais importante do que explicar o porquê das coisas. Você ia falar, Tiago? Eu ia, não sei se eu estou atropelando as coisas e tal. Passei medo. Mas Deus começa a fazer uma série de perguntas, como a Suda mencionou, sobre a origem das coisas. E ele menciona até literalmente em alguns versos, assim, onde você estava nessa hora e tal. E aí a gente volta a outro conceito que a gente estava estudando há semanas atrás também, que é sobre o antropocentrismo da religiosidade nossa.
Então, a gente tende a ler a Bíblia, a se relacionar com Deus, uma perspectiva de que a gente é o centro das coisas. E aí Deus está colocando o homem em outro lugar. Deus está assim. tirando o centro. A gente pensa sempre num Deus gravitando em torno do ser humano, né? Deus, os anjos, todos ali, todos parece que estão em torno da gente e tudo diz respeito a gente. E Jó, né? É também difícil a gente falar de Jó, querer que Jó não faça isso, olhando na situação que ele está vivendo. Mas aí Deus fala, Jó. E pensar nessas perguntas de Deus, que a Suda falou a respeito da criação, né? De Deus mandar remeter às origens. Qual é o conteúdo, né? A Suda já passou por isso, mas o que a gente vê como conteúdo das perguntas, sumarizando o conteúdo das perguntas de Deus? Assim, o que vocês viram? Fala você está com o microfone na boca. Você fica com o microfone na boca, o pessoal... Eu fico, mas é que eu falo demais, né? Aí... Não é que você fala demais, tá tudo lindo. Eu acho que uma das primeiras perspectivas que a gente tem que ter, baseado no livro de Jó, é o seguinte. Jó não entende o que aconteceu, Jó quer entender o que aconteceu, e quando Deus aparece, Deus não explica o que aconteceu, ele responde com perguntas que não... Basicamente, as respostas são... Ou não tem resposta, ou é uma resposta simples, tipo, eu não sei, não estava lá, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente. Então, veja só, em face do sofrimento, em face do pecado, da injustiça do pecado, da injustiça do sofrimento, da injustiça da morte, dos filhos dele que morrem, etc., da injustiça da doença, de todas as injustiças, não há respostas. Então, Jó se comporta da mesma maneira que Deus se comporta. E aqui a gente vê um princípio que é o princípio do imitatio Dei, da imitação de Deus. Que é um princípio que vem desde o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Então, a maneira como Jó se comporta diante do sofrimento, da injustiça do sofrimento, da injustiça da morte, da injustiça da doença, da injustiça de tudo, é a mesma maneira como Deus vai se comportar diante da injustiça também. Porque Jó, a gente nunca pode deixar de lembrar, né? Ou a gente nunca pode esquecer, que o motivo do sofrimento de Jó é sem motivo, é rinam, é de graça. Sem causa. Ou seja, em face de um juízo, em face de um sofrimento, de uma dor, de uma doença, sem motivo, de graça, não há respostas. Então, Jó não encontra respostas e Deus não encontra respostas. Então, Jó compartilha do mesmo patos divino, do mesmo sentimento de Deus. Ele olha o que está acontecendo, Jó, não entendo, eu quero perguntar. Pergunta, ninguém responde. Aí vem Deus, aí você fala, bom, agora Deus vai explicar, porque Deus sabe tudo. Não, Deus pergunta também. Ou seja, a ideia da aparição de Deus com perguntas, a ideia é o seguinte, é injusto mesmo, não tem resposta. Então, é uma coisa que a gente não pode, não pode sair da nossa vista, né? Da nossa visão, que é uma frase bem bíblica, que não saia da tua face, que não saia da tua visão, essa explicação. Pegando a linha que o Edson estava falando, desde ali do começo do livro de Jó, só perguntas. E os amigos tentaram responder, mas só que acabaram não respondendo nada, tendo a resposta de uma coisa nada a ver do que Jó queria aquelas respostas. E sempre quando a gente faz alguma pergunta, a gente quer resposta. E a gente Jó não teve essa resposta. E aí Deus entra com mais perguntas. Eu acho que ali, na hora que ele entra com mais pergunta, Jó começa a refletir muito mais do que ele estava refletindo antes. Exatamente. E porque, quando você fala assim, como você falou, Deus vai trazer uma resposta. Não, Deus vem com mais perguntas. Jó já estava refletindo, começa a refletir mais. E eu acho que ele não entendeu o que está acontecendo, ele não entende. Mas aí ele vai pensar os motivos que... Ele não entende, mas ele é levado para uma outra perspectiva, né? Então, e aí tem tudo a ver com o que o Jokura falou. E a gente junta duas coisas, né? Da questão do pensamento oriental. Qual o pensamento oriental? Elie Wiesel, ele tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim, as respostas dividem os homens, as perguntas unem. Porque a gente tem as mesmas perguntas. Então, Deus faz perguntas que levam à reflexão. E muitas vezes a resposta não leva à reflexão, porque a resposta resolve o negócio. A pergunta leva à reflexão. Você queria ouvir, né? Pronto. Exatamente. Mas isso, pastor, é uma metodologia usada muito em educação. Exato. Então, em vez de eu levar a resposta para o meu aluno, eu instigo ele com mais pergunta para que ele chegue à resposta. Se ele reflete e chegar à resposta, o aprendizado dele é muito mais alcançado do que se simplesmente eu entrego o conteúdo de brinde.
Então, Deus usa essa metodologia, né, de fazer a reflexão. Faz Pra mais gente parte pensar. dele a Dá ele o resposta, né, direito do da que a dúvida, resposta que né? eu entrego, né? Quando a gente reflete, a gente pensa, a gente aprende muito mais, a gente tem um âmbito muito maior de aprendizado do que quando a gente simplesmente tem uma resposta na mão. Uhum. Então, Deus usa essa metodologia, que a gente usa hoje, inclusive, na educação também. É o poder das perguntas, mas eu tenho uma questão, quando eu penso nas perguntas. Mais uma, né? Mais uma questão. Eu tenho, na verdade, é o seguinte, eu tenho muitas inquietações a respeito de Jó, mas uma A delas lição foi disso, né? é Deus, tudo bem, Deus usar as perguntas para fazer Jó pensar, para convidar Jó para ver as coisas de uma outra maneira, mas esse Deus que chega dizendo assim, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando... Precisava, assim, parecer quase que arrogante, né? Deus dizendo, Jó, reduza-se a sua insignificância, né? Onde você estava quando eu fiz isso? Não parece meio arrogante Alguém Deus que já fazer dessa estava maneira? tão no pó da terra, já tão humilhado. Então, como é que você vem conforta mais alguém? humilhação. Essa é a minha questão. Que tipo de conforto o sofredor Jó tem desse tipo de pergunta? E ainda teve um acréscimo aí que é o sarcasmo, né? Ele dá A várias ironia. tiradas, A assim. ironia, né? Ele dá várias tiradas Cara, em Jó, né? Ao longo do capítulo. Sim. Eu acho que o Jokura, na fala dele anterior, ele basicamente resolveu a questão, né? Ele dá uma nova perspectiva. As perguntas trazem uma nova perspectiva para Jó. Qual a perspectiva? Você não é o centro de nada. Existe muito mais coisa que você não conhece. E essa, inclusive, é uma das coisas que Jó fala ao longo do livro. Em diversos momentos, a gente trabalhou aqui algumas dessas falas de Jó ao longo da temporada. Jó fala assim, olha, vocês estão falando coisas que eu já sei. Ele fala para os amigos, né? Só sofre o ímpio, etc. Eu entendo isso daí, você está certo. Mas tem coisa que a gente não sabe, que a gente não compreende. Eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Então, quando Deus vem, tipo, essas perguntas, elas acabam respondendo ou elas acabam corroborando essa fala de Jó. Jó, realmente tem um monte de coisa que você não sabe. Então, você estava certo. Tem muito mais coisa que você não sabe. Essa perspectiva não é uma perspectiva, é irônico, eu concordo que é irônico. Tem uma dose de sarcasmo, né? O sarcasmo é um degrau acima da ironia. Tem uma leve dose de sarcasmo nesse primeiro. Eu acho que no segundo tem muito mais sarcasmo, mas no primeiro tem uma leve dosezinha de sarcasmo, mas não é um discurso para rebaixar o cara, mas é falar assim, Jó, legal, você está passando por tudo isso daí, mas deixa eu te dar uma outra perspectiva. O mundo começa muito antes de você. O mundo continua muito depois de você. Eu estava lá, eu vou estar lá também. Então, eu sei mais coisas. Porque, agora, desculpa, eu vou usar um exemplo, está mais ligado à idade de vocês, assim. Tudo bem. Não a minha, né? Obrigado. Cara, quando você tem... A sua também, você está mais próximo delas, né? Você Sim. é mais novinho, assim. Mas quando você tem, cara, 14, 15 anos e, cara, você gosta de uma menina e a menina não te dá bola, mano, é o fim do mundo, tal, você chora, aí você escreve poemas, são os piores poemas que existem. São esses poemas de 14, 15 anos de amor. É ridículo. E um dia eu mandei... Tá desmotivando alguém que está em casa, Eu estou desmotivando, que tá todo empenhado aí mas é na melhor, área esse é um tipo de literária. desmotivação boa. Boa. Eu mandei um poeminha para mim, hoje a minha esposa, quando ela tinha 12, eu tinha 15, eu mandei um poeminha Mas está para ela. casado com ela, então agora está Gente, Bom, mas motivando. ela Dá achou, cara, certo. ela achou esse poeminha, Tadinhas. aí ela ficou toda emocionada, olha o que eu achei. E você não sei cheio o de que lá. vergonha de ter Mano, escrito, né? eu amassei o papel, ela brigou comigo, amassei e joguei no lixo. Ela foi lá, perguntou, não, faça isso e tal. Eu falei, eu tenho vergonha disso que eu escrevi. Por quê? Porque quando você está nessa idade, ou quando acontecem, mesmo depois dessa idade, né, acontecem certas coisas com você, você fica mal porque você acha que aquilo só aconteceu com você. Só você passou por isso. É só o seu chefe que não gosta de você. É só o seu chefe que te maltrata. É só o seu trabalho que é chato. É só o seu trabalho que tem dificuldade. É só a sua faculdade que é difícil. É só você que não tem tempo. É só você que trabalha demais. A sua vida é muito mais sofrida que a das outras. Muito Abrindo mais um parênteses, né? A gente tem um negócio de uma competição de sofrimento. Tô cansada. Não, você não tá entendendo. Como eu tô cansada. É a coisa de a gente compete para ver quem está pior, né? Pior, não quero participar disso não. Enfim, fecha parênteses aí, pastor. Mas é exatamente isso. A gente sente que a gente é demais, que a gente é o centro de tudo e tal. E aí, quando Deus traz essa perspectiva para Jó e fala assim, cara, tem muita coisa em você, vai ter muita coisa depois de você. Então, pensa nessa perspectiva. Então, a gente já falou numa lição atrás, quando você olha, né, fala assim, o cara chega na igreja, né, o pastor, né, meu caso, chega na igreja,
eu cheguei na igreja, agora essa igreja vai ter coisas que ela nunca teve. Poxa, já tem coisas que aconteciam há muito tempo atrás, né? Então, vou dar um exemplo da Novo Tempo, né? O cara vem apresentar o programa, né? Apresenta o programa, não, agora o código aberto vai ser bom e tal. Não estou falando de você, viu, Thiago? Eu não estou sentindo, eu não estou entendendo essa esse fala aí, tipo né? de ilustração. Assim. Mas você vê, Tem um milhão de metáforas. de camada, né? Você tem gente que veio antes de você, 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 gente que fez um monte de coisa parecida muito, muito, muito tempo antes. Então esse negócio de falar assim, agora eu comecei lá na Nova Semente, quando fui pastor na Nova Semente, aí eu fiz um programa lá à noite, tinha um conceito todo, chamava Contraponto. Aí os caras que iam lá, né, os colegas às vezes iam lá visitar o programa e tal. Nossa, que programa legal e tal. Qual foi a ideia que você teve? Assim, a ideia que eu tive foi estudar a Bíblia. Assim, não, mas o programa é inovador. Eu falei, não é inovador. Mas a gente está numa época que é inovador. Não é inovador. Eu só estudo a Bíblia. Não, mas é uma linguagem diferente. É a mesma linguagem, é a Bíblia e tal. A gente tem essa tendência de querer que tudo seja hype, né? Tudo é hype, tem que ser uma parada. E aí Deus vem e dá esse downgrade em Jó. Você está extremamente preocupado com a sua situação. Ela é realmente ruim. Mas deixa eu te dar uma outra perspectiva. E a gente entende muito mais quem a gente é quando Deus começa a fazer as perguntas deles. À luz de Deus, da revelação dele, a gente consegue responder a pergunta do verso 2 ainda. Quem é esse? À luz de Deus, eu tenho uma compreensão muito mais clara de quem eu sou. Só completando, né? Eu anotei. Jó quis enquadrar Deus o livro inteiro, né? Aí quando Deus aparece, Deus enquadra Jó. Uhum. Então, não me limita. Eu sou ilimitado. Não é você que me coloca na moldura, né? Exatamente. Não é você que me reduz. Eu é que te reduzo. Então, essa fala de Deus, ela é pesada, irônica, sarcástica, mas ela é pesada, ela dá uma perspectiva maior, mas ela mostra a distinção entre Criador e criatura, ao mesmo tempo que ela aproxima o Criador da criatura. Porque quando Deus fala, tem comunicação, tem relacionamento. Então, ele se comunica, ele fala como se fosse amigo, ele está perto, e é a primeira vez que Deus se comunica com a criação aqui, porque em capítulo 1 e capítulo 2 ele está no céu, e aqui ele está na terra. Ou seja, essa tensão está no livro de Jó também. E aqui ele está perto, mas ao mesmo tempo que ele está perto, falando com Jó, ele mostra que tem uma distância abismal entre eles. Abissal entre eles. No tipo de relato que ele faz, esse relatório que ele dá, ele fala que ele criou as fontes das águas e os menores animais aos maiores e tal. Assim, ele é muito abrangente, muito extenso nesse relatório que ele faz para Jó. E aí ele demonstra justamente isso que o Edson falou, né? Tipo, a magnitude, mas também, ao mesmo tempo, o cuidado que ele tem por cada detalhe assim, das coisas. Acho que é legal isso aí. Também Deus querendo mostrar, calma aí, vai com calma, que eu ainda sou Deus, eu sou infinito, você é finito. Vai ser bem difícil entender o meu caráter, as obras que eu faço, então vai com calma, né? E é bacana pensar sobre isso, porque assim, você está falando do tempo que a gente vive, dessa constante autocomiseração que a gente tem, né? De toda hora você fala da sua rotina, a minha rotina é pior, você fala, não, mas eu tenho... Mas, ao mesmo tempo, tem esse fanatismo que a gente tem por resposta, né? A gente parece que todo tempo a gente quer ter resposta, e se a gente não tem resposta, a gente fica tímido, a gente fica envergonhado, porque todo tempo a gente quer encher a coisa com resposta. De repente surge uma pergunta e a gente está lá fazendo um texto gigante no Facebook, dando resposta. E aí vem Deus e também confronta a gente com a fragilidade das nossas respostas, né? De certa forma... É uma arrogância que a gente tem grande, e até a professora falou ali, é uma arrogância do professor também, né? O professor ele não gosta de admitir que ele não sabe, que ele não tem resposta. E quando ele admite, cria até um silêncio na sala, né? Uhum. O cara faz a pergunta e tal, professor, o que você acha disso aqui? Ela fala assim, não sei, nunca pensei sobre isso. Aí o aluno, como assim, né? E essa busca por resposta, ela é tão nefasta para a natureza do ser humano, que você vai buscar, você dá qualquer resposta para qualquer coisa. Então é interessante, né? Uma crítica à minha classe, né? Pastoral, né? Uma crítica aos teólogos, né? Teólogo sabe sobre rádio, sobre TV, sobre administração, sobre jornalismo, sobre educação, o teólogo sabe sobre tudo. Ele dá opinião de tudo. Né? E tem outros, né? Tipo jornalista. Jornalista também tem esses negócios, né? Jornalista escreve sobre tudo. Então, desculpa, foi mal. Você está certo, mas nem todo jornalista mas de certa forma, você às vezes vê o jornalista, ele, né, vai para outras áreas e ele vai com propriedade, né? Difícil, né? Um tom de especialista. Mas você quer defender a classe? Assim,
Vou só dizer que nem todo jornalista é opinativo. Os que acabam, assim, Sim. tendo mais proeminência, sendo mais conhecidos, talvez sejam. Sim, é uma mas- crítica à minha classe também. Sim. Eu comecei com Não, a minha mas e faz depois todo fui pra- sentido. No cara. fim, é uma crítica à classe humana, né? Exatamente, A exatamente. gente está falando de todos nós, de certa forma, porque nós somos esses que querem ter resposta e tudo mais. Mas no meio, eu acho que no meio religioso isso é mais nefasto, isso é pior, isso causa mais estragos, né? Porque a gente quer uma base bíblica para todas as perguntas que a gente tem hoje. As perguntas que a gente tem hoje não são as mesmas perguntas que os autores bíblicos tiveram, ok? A Bíblia apresenta um monte de princípios, mas procedências comportamentais que a gente tem necessidade de entender hoje, elas não estão na Bíblia, ok? O que está na Bíblia são os princípios, então a gente quer ignorar os princípios e procurar os procedimentos comportamentais na Bíblia. Vai dar errado. Vai dar errado. Nós estamos... Eu estou curtindo, eu estou gostando, né? Nós estamos... Não, eu não sei se eu estou falando que nós estamos curtindo, mas eu não sei se estamos. Mas eu estou curtindo e a gente... Mas é isso que importa, né? É isso Você que está importa. curtindo, é isso que Esse é importa. antropocêntrico esse programa. Nós vamos chamar o intervalo, nós vamos para o intervalo nesse momento e depois a gente volta para pensar um pouquinho sobre a resposta de Jó às perguntas de Deus. Como é que Jó reage a esse Deus que descarrega esse monte de perguntas. E a gente volta também para ouvir a música do pessoal lá do IAP. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, o Código Aberto está conversando com você a respeito do livro de Jó. Eu sei que hoje você está pensando junto com a gente sobre esse monte de perguntas que Deus fez e eu tenho uma esperança que essas perguntas façam surgir em você muitas outras perguntas. Porque como a gente falou aqui, existe muito mais sabedoria nas perguntas do que nas respostas. A gente aprende muito mais com as perguntas do que com as respostas. As respostas prontas e enlatadas, elas até têm um poder de produzir algum tipo de efeito imediato, mas as perguntas é que nos lançam a pensar a nossa existência de uma forma completa, de uma forma muito mais ampla. Tem sido um prazer estar aqui com você, nós já estamos na 11ª lição, 11ª semana e último mês desse ano de 2016. O ano está acabando, mas antes do ano acabar a gente vai conversar ainda muito mais sobre Jó, daqui a pouquinho a gente vai voltar a pensar sobre isso, mas nesse momento vamos lá com o pessoal do Expressão de Vida, na verdade é um pedacinho do Expressão de Vida, o pessoal lá do IAP que vai cantar. Carla, qual que é a música desse momento? Vamos cantar Calma, Mansa e Serena, do compositor Jader Santos. A gente vai cantar porque nós discutimos bastante no início do bloco, né, sobre os modos como Deus fala conosco, embora Deus tenha falado com Jó através da tempestade, mas às vezes ele fala de uma forma calma, mansa e serena. Então a gente vai falar sobre isso. Essa música é ótima, será um prazer ouvi-los. Deus abençoe vocês. Amém. Calma, mansa, serena.
Que beleza, muito obrigado. É sempre, a Suda falou que você gosta da ideia, né, de Deus que fala na brisa e na calmaria, e essa música eu acho que ela, na história, não tem falado na história de tanta gente tem se acalmado com essa música, que Deus continue abençoando vocês. No programa seguinte, vocês estão aqui com a gente de novo, e a produção está lembrando aqui que nunca na história do Código Aberto teve tanta gente dentro do cenário, né? Temos 7 ali, 5 aqui. Então, estamos... Esse vai entrar pra história, hein? Vai, tá vendo? Só vai entrar pra Número história. 13, ó, número 13 aí, ó. Não, tem 12. Tem São 12. 7 com 5? 7 com Dá 5 12, dá eu 12, errei, é. caramba. Ainda bem que você... É minha área ainda humanas, bem que você é né? da área do hebraico, né? Minha área é humanas, é. Obrigado. Pessoal, apesar do Edson às vezes ter uma dificuldade com matemática, ele vai ajudar a gente. Ele vai ajudar a gente aqui. Minha primeira nota E vermelha mais em algumas matemática. coisas. Na verdade, não apenas o Edson, mas todos nós, eu acho que tem ainda um pouquinho mais. Eu não sei se vocês ainda têm mais alguma coisa a falar a respeito das perguntas de Deus. Antes da gente passar para a resposta de Jó, para a reação de Jó, o que mais dá para a gente pensar, não a respeito, já ficou acho que claro para todo mundo a questão de por que Deus, Deus quer confrontar a Jó, Deus quer colocar as coisas numa perspectiva diferente, mas tem das perguntas de Deus para Jó, tem alguma que vocês, acho que merece uma nota pessoal aí, você leu, você gostou, você acha que é bacana citar também para quem está em casa, ter talvez o mesmo encontro que você teve? Tem aí, Thiago, eu estou vendo que você está... Eu vou retomar aquela parte do sarcasmo lá. Na verdade, eu queria enfatizar isso só porque, às vezes, a gente lê a Bíblia como se fosse uma coisa muito sisuda, assim, e tal. E ver Deus ironizando Jó, eu acho, pelo menos o exercício de tentar ler assim, é interessante. Tem um verso que eu achei especialmente sarcástico aqui, que é o capítulo 39, verso 26. Deus pergunta para Jó assim... É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? Então é uma confrontação muito direta, assim, cara. Ou o verso 27, ou pela tua ordem que a águia volta para o seu ninho e faz lá no alto o seu ninho, né? É você que comanda isso daí, isso é bem legal mesmo. Eu gosto quando ele fala do berremoto, né? Está no capítulo 40, do verso 15 em diante. Eu acho bem impactante. Ele descreve o berremoto. Berremotos, a gente não tem uma possibilidade de tradução assim específica, mas uma das possibilidades é que seja o hipopótamo, né? Então é bem legal, né? Mas não dá para afirmar, é o hipopótamo. Não dá para cravar que é hipopótamo, mas é uma possibilidade. É uma das animais, a usar uma palavra usada para os animais da terra e tal, mas é provavelmente um animal da terra que vive na água. Então, Um animal híbrido seria... hipopótamo.
E, aliás, ele usa 2 animais híbridos, né? Que ele fala do crocodilo depois e tal. Então, uma das possibilidades de ser hipopótamo está relacionado com animais do Egito e da África. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Bom, mas eu gosto da ideia de pensar em hipopótamo, porque olha como é que ele descreve hipopótamo. Contempla agora o hipopótamo, capítulo 40, verso 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei, como eu criei você também. Como come a erva, ele come a erva como boi, sua força está nos lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os seus lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Então, é uma descrição. O hipopótamo é uma obra-prima de Deus. Você entende hipopótamo? Não, então já era. Não, você já não. Se nem o hipopótamo que você não entende, então você vai entender o quê? Né? Então, essa é uma das coisas interessantes. Mas depois dessas perguntas todas vem a reação de Jó. Das respostas, a maneira como Jó responde, tem 2 momentos de resposta em Jó, na verdade, né? Tem uma resposta que é o que termina o livro, mas tem uma resposta anterior, que é a resposta do capítulo 40, verso 3, quando ele diz, Senhor, eu sei, eu sou indigno, eu vou tampar minha boca e tudo mais. Mas Deus não para de falar. É um momento que ele arrepende, mas aí fala assim, não, Deus agora vai parar, vai concordar comigo, fala, muito bem, vem aqui, vamos abraçar. Aí Deus continua falando e falando. Aí, ele tenta dar uma apaziguada. Senhor, eu já entendi tudo mais e tal. Mas Deus não para, né? Eu não tenho o que responder, né? Ele fala. Eu só acho interessante que Jó é honesto. Ele não tenta se desculpar, assim como ele é honesto durante toda a sua argumentação. Assim, e aí, aplicando para mim, eu preciso ser mais honesta com Deus. Eu preciso parar de desculpar o porquê eu continuo pecando da mesma forma, do mesmo dia. Sempre volto a pecar no mesmo ponto. E depois tenta se justificar, né? Justificar, não, pai, é assim, eu me irei porque o outro, ele me magoou, eu tô fofocando. Enfim, qualquer coisa, eu sempre me justifico. E Jó não faz nada disso. Nem na sua argumentação, nem no seu pedido de, ok, pai. Mas você quer falar, Edson? Não, pode continuar. É porque eu às vezes penso que você quer falar. Eu sempre quero falar, então melhor você não me dar a palavra. Tá impostado com o microfone aqui. Ele já fica com o microfone aqui já, né? A gente pode até prender. Mas, não, pode manter, Edson, por favor. Mas tem uma coisa interessante a respeito disso, que eu acho que vale a pena a gente pensar, como esse monte de respostas, esse Deus com esse monte de perguntas, na verdade, como isso ajuda alguém em sofrimento. Como isso pode ter ajudado Jó, primariamente, e como isso ajuda alguém que sofre. Como não ter resposta para o sofrimento, mas ter perguntas sobre a existência de uma forma geral, ajuda quem sofre. Conversem sobre isso. Conversem sobre isso, é a parte que a gente fala. Quem tem respostas nesse programa? Pastor Edson. Com você. Não, eu não tenho resposta. Pergunta super difícil, né? Não, na verdade, assim, como é que isso ajudou a Jó e como é que isso ajuda quem sofre? A primeira coisa é saber que não tem resposta, né? Esse é o primeiro auxílio para quem está em dificuldade, etc. Nem sempre tem resposta. E o segundo é o silêncio de Jó. A primeira resposta dele é, tá bom, eu falei, mas agora não vou falar mais, vou ficar quieto. Eu realmente não entendo mesmo. Você tem razão. Aí Deus continua falando, aí Jó responde pela segunda vez, né? Esse diálogo. Essa busca pelo relacionamento. E Jó responde com uma frase que é muito bonita e clássica, né? Capítulo 42, verso 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, assim, a primeira maneira de você lidar com certas coisas é silêncio. Não tem resposta. Realmente, melhor ficar quieto. A segunda é, encontre-se com Deus. Como que você vai fazer isso? Espera Ele falar. E como é que você espera Ele falar? Orando. Buscando Ele o tempo todo. Jó busca Deus o tempo todo. A gente falou isso em outras lições, né? Ele fala, você está contra mim, eu quero me esconder de você, etc e tal. Porque quando você fica muito perto de mim, né? Mas você é a única chance que eu tenho de sair disso daqui. E aí agora, quando Deus aparece, parece que Jó
ele relaxa. Mesmo com um monte de coisa que ele não sabe, que ele não entende, ele relaxa e fala assim, não, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Né? E uma das coisas que ele fala ao longo do livro é essa vontade que ele tem de ver a Deus, de falar com Deus, de confrontar Deus face a face. E quando Deus aparece, confronta com ele, ele fala, irmão, isso era tudo que eu queria. A presença de Deus basta e preenche todas as respostas que eu não tenho, né? Eu, enquanto estudava essa lição, lembrei daquela música do Felipe Valente, mas teus caminhos são tão altos, secretos demais. Eu não queria todas as respostas. Eu nem queria entender os teus caminhos, só o pouco que eu sinto agora. A presença de Deus, ele se revelar a mim, de alguma forma me conforta. E o Chapolin lembrou aqui a respeito do panorama, né? Da produção está lembrando a respeito desse panorama do livro de Jó, que é exatamente esse. Existe um grande conflito que a gente não entende, a gente não tem respostas para todos os desdobramentos dele. Na verdade, a gente não tem resposta pela origem, até você leu numa lição anterior a respeito de que justificar, né? Explicar a origem do mal é justificá-lo. Então, a gente não tem esse monte de respostas e o livro de Jó é exatamente, é isso, é viver na ausência das respostas. Né? Jó fica em silêncio e se submete a Deus, né? Submete a Deus nesse encontro que ele tem com Deus. Acho que o encontro com Deus ele acontece de várias maneiras. O que não existe é um padrão desse encontro com Deus. A única coisa que tem é que a resposta é sempre a mesma, é submissão. O indivíduo, quando se encontra com Deus, ele se submete a Deus. Essa é Nós estamos encerrando mais um Código Aberto. Nós tivemos muitas perguntas, muitos encontros com esse tanto de perguntas que Deus faz. E você talvez está aí pensando, eu não sei se você vive uma experiência semelhante à de Jó, parecida com a dele, mas uma coisa é certa. Quando a gente pensa no livro de Jó, quando a gente pensa nessas perguntas de Deus, eu gosto muito da reação de Jó do capítulo 42, quando ele se volta para Deus e diz o seguinte, eu sei agora que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Deus ele tem muitas maneiras de lidar com a gente e às vezes eu fico muito preocupado com esse Deus que a gente cria, que é um Deus sempre carinhoso, que é um Deus que sempre faz carinho, que é um Deus que sempre passa a mão na cabeça da gente. E eu quero que você saiba que no sofrimento Deus passa a mão na cabeça, Deus faz carinho, Deus abraça, tem o aconchego do colo dele, mas uma coisa que você precisa saber é que o maior crescimento que Deus proporciona para mim e para você em meio ao sofrimento não é o carinho, às vezes é o chacoalhão, é o confronto, é mostrar quem Ele é e mostrar quem eu sou. Talvez você está esperando um abraço de Deus e não vai vir a brisa, talvez vai vir a tempestade. Mas se vier a tempestade, lembre-se disso, se vier um Deus falando com você, colocando você talvez num lugar, entendeu? Olha, você não é tão grande assim, eu sou grande, eu sou poderoso. É porque melhor do que ter solução para os problemas é ter um Deus na vida da gente. A presença de Deus é satisfatória. Jó ainda não tinha recebido nada de volta, Jó não tinha ganhado nada e ele disse, Senhor, eu sei que tudo podes. Ele está satisfeito com Deus. No sofrimento, a gente tem a oportunidade de descobrir a satisfação e o contentamento com Deus e não com as bênçãos de Deus. Que Deus te ajude a pensar dessa maneira. E se Deus te convidar hoje para receber um chacoalhão da vida, deixe-se chacoalhar, permita que Ele lhe confronte, permita-se ser confrontado com o poder dEle, com a sua pequenez, e então, dessa maneira, você vai ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a existência, sobre o sofrimento. E talvez esse seja o maior presente que você vai ganhar de Deus. Nenhuma bênção, nenhum presente, mas a presença dEle. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa.